Aula de número 23. Nessa aula, a gente já começa a entrar numa parte bem avançada. De agora em diante, a gente já começa a entrar naquela parte que você começa a se tornar um profissional. Por quê? Porque está galgando aí níveis avançados. O artigo que nós vamos estudar nessa aula de número 23 é o artigo 21. E você não pode esquecer que nós estamos estudando artigo por artigo da Lei da Arbitragem, a Lei de número 9.307 de 96. Nesse artigo 21, a gente tem como tema como instituir a regra por equidade na Convenção de Arbitragem. A gente já falou que a arbitragem ela pode ser por direito ou por equidade, de direito ou por equidade, tá? De direito a gente já falou também, já foi claro nas outras aulas que essa por direito é mais para advogados, porque vai envolver o direito em si, pode ser o direito pátria, pode ser o direito internacional. O fato é que é reservado para advogados. Mas a arbitragem por equidade, como também já foi falado nas aulas anteriores, é aquela arbitragem onde qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes, ele pode funcionar como árbitro. E aí então a gente tem a instituição do compromisso de arbitragem ou da cláusula compromissória, que é a convenção arbitral, né? O momento em que as partes, juntamente com o árbitro ou com a arbitragem institucional, vão instituir as regras. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção e falar como instituir a regra por equidade na convenção de arbitragem. Então você sabe que pode a arbitragem por equidade, mas como instituir essa regra na convenção de arbitragem, ou seja, no compromisso arbitral ou na cláusula compromissória? Vamos ver então artigo 21, que tem muito a nos falar, viu? O artigo 21 tem mais coisas aí que foge só desse tema e que a gente vai abordar um pouquinho, porque faz parte do artigo 21, que é a proposta de estudar, mas também já começa a introduzir outras questões que nós vamos começar a avançar também aqui no curso. Vamos fazer a leitura aqui na íntegra do artigo 21. Vamos ver o que diz o dispositivo. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem. Então você sabe que na convenção é estabelecido as regras, tá? E aí o procedimento vai obedecer essas regras. Até aí tudo bem. Aí diz mais, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional. Aí já abre uma outra possibilidade e fala bem assim, olha, estas regras, e aqui a gente começa a entender algumas coisas, vamos lá. Estas regras, elas também podem ser reportadas a um órgão institucional, ou podemos colocar aquele outro especializado, né, que você já conhece, ou árbitro sozinho, árbitro único, né? Essas regras, elas podem ser reportadas a essas regras já estabelecidas por esse órgão institucional ou especializado ou por esse árbitro único. Então, suponhamos que o árbitro único ou a instituição arbitral já tenha estabelecido, predeterminado as suas regras por arbitragem. Eu daria até um conselho para você fazer isso. Por quê? Porque se você não é advogado, você já tem que predeterminar que toda a arbitragem, o procedimento arbitral, melhor dizendo, ele vai seguir por seu intermédio por equidade. Porque é óbvio, você não é advogado, então você já tem que ter essa regra pré-determinada. Ou seja, vai excluir das partes a opção, pelo menos com você ou com a sua câmara arbitral,
ou com sua associação de juízes arbitrais ou árbitros, né? Já vai excluir desde que não tenha essa opção de fato. Eu estou falando para quem não é advogado, então não vai trabalhar em arbitragem por direito. Se você é advogado, não estou falando isso para você, mas serve já de aprendizado, tá? Se você já é advogado, você pode trabalhar com as duas opções ou não também, vai depender da sua própria escolha. Mas para você, eu daria o conselho para você que não é advogado, que tem que ter já predeterminado já essa regra. A arbitragem aqui é por equidade. As partes vão conhecer como funciona a arbitragem por equidade, por seu intermédio ou pela sua câmara arbitral, e aí então vão decidir se elas querem ou não solucionar o seu litígio junto a você, árbitro único, ou a câmara arbitral, ou arbitral institucional ou especializada, por assim dizer. É disso que o artigo 21 está falando. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes. É a primeira opção. As partes é quem vão decidir. Mas, na convenção de arbitragem, né, que poderá reportar-se as regras, ou seja, ela também pode aceitar as regras já pré-estabelecidas. Por você, árbitro único, ou por você, arbitragem institucional. Elas também poderá, por que não? Lógico que pode, é decisão delas, é autonomia delas. Então isso é perfeitamente possível. E aí o artigo diz mais um pouco, através aqui da continuidade dele, tá? Que ali está cortadinho, aqui tem a continuidade. Ou entidade especializada, como eu falei, facultando-se, olha aí, ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Então, é só uma complementação do que nós já estamos falando. Que o quê? As partes podem delegar ao próprio árbitro. Ou seja, o árbitro escolhe qual é o procedimento. Venhamos e convenhamos. Olha só, as partes chegam até o tribunal arbitral, ou a câmara arbitral, ou a corte, ou a arbitragem especializada, seja lá qual for, ou você árbitro único. Digamos que 98% não conhecem a arbitragem. Ou se conhece, não conhece a fundo o procedimento arbitral, nem sabe que tem que convencionar regras, nem sabe que elas têm autonomia. Elas passam a saber quando você, árbitro único ou árbitro institucional, apresenta ela, até porque tem que ser apresentado. Olha, o procedimento arbitral funciona assim. As partes têm autonomia, você escolhe o árbitro, você escolhe junto a nós, tribunal arbitral ou árbitro único, as regras que serão convencionadas no compromisso arbitral. É assim. E aí então elas vão, então vamos lá. E aí, provavelmente, isso acontece com muita frequência, elas vão reportar ao árbitro que escolhe as próprias regras. Isso é bem comum por questões óbvias. Ela não sabe escolher, mas vai ser apresentada a elas as opções e nessas opções ela dá ali, né, o seu voto consensual. Ela vai então dar ali o seu aceite. E aí você, árbitro, já vai apresentar ela, você árbitro único ou árbitro institucional, você já vai apresentar ela as regras e ela então vai fazer como? Reportar a ti, né? Delegar a ti, ao próprio árbitro ou tribunal arbitral, regular o procedimento. Ou seja, quem é que vai regular o procedimento, escolher o procedimento? O árbitro único, porque ela está delegando a ele. Então, esse é um meio de se instituir uma regra de arbitragem por equidade no compromisso arbitral, ou na convenção de arbitragem, melhor dizendo, porque pode ser também a cláusula compromissória. Este é o meio de instituir, apresentando e
com certeza as partes vão delegar a você ou vão dar o aceite das regras já estabelecidas, e tem que já estar estabelecido que na arbitragem do seu trabalho, você que pretende trabalhar só por equidade, já está pré-estabelecido que é por equidade, e aí, então elas vão aceitar ou reportar a você a escolha do regulamento, do procedimento. E aí, então, quem vai convencionar é você, junto com elas, não é você no seu escritório sozinho, é juntamente com elas, e depois elas vão assinar, e aí então está instituída a regra por equidade no compromisso arbitral. E aí, a gente tem mais algumas lições. Parágrafo único não, parágrafo 1º. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou tribunal arbitral discipliná-lo. Parágrafo 1º está basicamente repetindo o que nós acabamos de ver no caput do artigo, né? As partes não sabem como convencionar e vai fazer o quê? Vai passar o procedimento para você disciplinar, para você conduzir. E é isso que o árbitro tem que fazer. O árbitro tem que conduzir o processo do início ao fim. Esse é o seu papel. O árbitro não fica esperando as partes convencionar. Ah, mas porque as partes têm autonomia, vou esperar o que eles vão decidir. Não. Você é quem vai conduzir. Então as partes não sabem. Olha o desenho aqui. Elas não sabem. E aí você que tem que disciplinar o procedimento arbitral. Aí no parágrafo 2º, já começa a entrar algumas coisas aqui que fogem um pouquinho do tema, mas que está dentro do artigo proposto para estudo, né? Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Olha só, então aqui é lógico que o compromisso arbitral ele tem que ser respeitado essas regras, né? Por exemplo, do contraditório, do direito da outra parte também, acusada, contar sua versão, né? Da igualdade das partes, da imparcialidade. Então as duas têm que estar na mesma linha da balança, né? Não pode pesar nem para um nem para outro. Você não pode sorrir para um e não sorrir para outro. O bom é que você se mantenha em uma posição neutra, né? Sem muito chamego, como diz, né? Com um e pouco com o outro. Não, tem que ser totalmente profissional, imparcial, seguindo as regras, de olho nas regras. Fugiu das regras, vamos voltar aqui ao compromisso arbitral, como está estabelecido aqui, assim, que nós temos que fazer agora. Então vamos prosseguir, porque você é o condutor. É você quem está dirigindo o procedimento arbitral. E aí, então, tem que sempre ser respeitado no procedimento arbitral esses princípios, tá? No parágrafo 3º, as partes poderão postular, por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. E você já me ouviu falar nas aulas anteriores que na arbitragem não precisa de advogado. E de fato, não precisa de advogado. Ora, se não precisa de advogado, por que então aqui está falando que as partes poderão postular? Preste atenção então, poderão. Ou seja, elas podem, se quiserem, ser assistidas por um advogado. Não significa que isso é obrigatório e nem que tenha necessidade, porque necessidade depende, obviamente, como já diz a palavra, depende da necessidade. Se ela não sabe entender direito, não sei, ela tem algum problema de entender o procedimento e ela fala, não, eu preciso levar um advogado porque, olha, quando a gente começa a conversar, não entendo nada, sei lá, estou só dando um exemplo. Ou porque ela quer mesmo, ou porque
ela entende tudo, mas ela quer ser assistida por um advogado, até para ver se não tem nada de errado acontecendo, se não estão passando ela para trás, ou o árbitro não está sendo imparcial, ou isso, aquilo. Ou seja, ela pode, não é obrigado. Então, continua valendo que não há obrigatoriedade de participação de advogados. Mas o parágrafo 3º do artigo a qual nós estamos estudando diz que pode, se elas querem levar o advogado, ou ela quer, a parte interessada, ela pretende levar o advogado pelos seus motivos, tá? Dei alguns exemplozinhos aí, mas não se apegue a isso não. Diz aí, existe N motivos aí. Então, há uma opção, sim, de levar o advogado, tá bom? Vamos lá? Parágrafo 4º. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação. Por isso que eu falei no início que o artigo ele se estende um pouco mais daquele tema inicial que a gente começou a abordar, mas eu acho interessante já começar a falar um pouquinho sobre isso, sendo que será repetido nas aulas que virão, tá? Mas olha só, olha como que funciona. Competirá o árbitro, ou seja, ele tem que ter competência para fazer o quê? Ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, ele tem que ter essa competência. Ele tem que buscar essa competência. Tentar a conciliação das partes, aplicando-se no que lhe couber o artigo 28 dessa lei. O que diz o artigo 28 dessa lei? Deixa eu abrir aqui, só para a gente ver o que diz aqui o artigo 28 dessa lei. Deixa eu abrir aqui na tela para você, já abriu aqui, muito bem. E agora vamos lá para o artigo 28. Estou descendo aqui na Lei 9.307, e aí lá diz que tem que aplicar o que couber conforme o artigo 28, né? E a gente tem no artigo 28 aqui a seguinte afirmativa: se no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença, que conterá os requisitos do artigo 26. Aí a gente não precisa voltar para o artigo 26, né? Já está aqui pertinho, mas que são os requisitos obrigatórios para a sentença. E aí a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Mas aqui é só para a gente entender como que funciona. Então deixa eu tirar aqui essa lei novamente, né? E já deixar essa questão aqui. Bom, eu até passei aqui, pronto, daqui. Só vou repetir aqui para ler novamente, para não perder a questão que, quando eu mudei, me desconcentrou um pouquinho. Competirá o árbitro ou o tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes. Para que ele vai tentar a conciliação das partes? E aqui que entra o resumo da questão. Para quê? Para que ele possa emitir a sentença mediante aquele acordo. Esse, na verdade, é um princípio da arbitragem por equidade. Porque se a arbitragem é por equidade, já é na busca disso mesmo, já é na busca de conciliação, já é uma busca, né, de um acordo. Então, se fosse para brigar, para ver quem sai um vencedor e um perdedor, vai logo para a justiça comum. Porque, apesar que na arbitragem é mais barato, mais célere e tal, mas a intenção, o intuito, o espírito da arbitragem é conciliar, é solucionar o litígio mediante o acordo. Por isso que a gente vê o árbitro, o árbitro não, parágrafo 4, falando assim, ó, o árbitro tem que ser competente. Em outras palavras, trocando aqui, né, por miúdos, diz o seguinte: competirá o árbitro, olha só, ele tem que ser competente, ou ao tribunal arbitral, o tribunal também tem que ser competente, no início do procedimento tentar a conciliação das partes. Ou seja, vamos tentar a conciliação, vamos buscar, não tem que sentar o árbitro na sua poltrona de presidente e achar que é ele que tem que decidir. Não, está completamente errado esse pensamento. Isso está fora do espírito da lei. Então diz aqui,
tem que ter competência para isso, para tentar a conciliação das partes. E depois que ele tentar, ele vai aplicar no que couber o artigo 28. O que cabe no artigo 28? Sentença. Isso é que cabe. E a sentença é mediante o artigo 26, que tem os itens obrigatórios. E aí um vai ligando ao outro. Então, nesse artigo 21, que nós acabamos de estudar, aprendemos fatos de como instituir o compromisso arbitral por equidade, passando mais adiante algumas coisas que já fogem um pouquinho do tema, mas que introduz as próximas aulas e que foi muito importante. Então nós vamos prosseguindo, estudando a lei da arbitragem para ter competência e agir de maneira correta. Vamos então à nossa próxima aula.